E aí, pessoal, esperando aqui o Cristiano Chaves chegar, vamos esquentando os tamborins para a nossa live de hoje. Vamos lá, vamos ver se Cristiano já está aí. Cristiano, está aí? Aqui. Ele. Oi, Cristiano, vamos ver. Te adicionei aí, Cristiano. Vamos ver se... Meu Olá, amigo, Cristiano, tudo bem? muito boa tarde, início de noite a todos, né? Tudo Pois bem, é. Rodrigo? Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui com você. Vamos esquentando os tamborins aqui enquanto as pessoas vão chegando, né? Nesse assunto de hoje é super interessante. Você está em Salvador, Cristiano? Salvador, estamos aqui. Com tudo fechado. Aqui o governo estadual e o governo municipal, né, adotaram medidas que não foram revertidas em nenhuma etapa, né? Eu tenho assistido em alguns lugares o poder público reabrindo, né? Aqui não reabriu nada, Rodrigo. Nada, 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 nada. Tudo fechado. A cidade, você vai... muito raramente, quando eu preciso para ir ao Ministério Público alguma coisa, a cidade é absolutamente vazia, viu? Inóspita. Parece uma cidade fantasma, dependendo da hora que você saia. Aqui em Belo Horizonte também, assim, hoje começou a reabrir, mas nós estamos trabalhando em home office, a maioria das pessoas, a vantagem de sair na rua é porque o trânsito está ótimo e tal, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas A vamos... expectativa é de retomada de algumas coisas, de algumas atividades, pelo menos, né? Então a expectativa é essa, mas por enquanto não reabriu nada. uma... Vamos ver o que... Espero que essas reaberturas, esse funcionamento das pessoas não mude essa curva aí né, do Covid, isso é muito grave, mas, enfim, enquanto isso, vamos pensar direito de família, né? Assim, e esse tema de hoje, Cristiano, né, nós já fizemos uma live, eu fui seu convidado, hoje você é nosso convidado do IBDFAN, para nós pensarmos um tema que acho que é a espinha dorsal do direito de família, que é a autonomia privada, né? Essa é a questão central do direito de família, que é a pergunta assim, até até que ponto o Estado pode intervir na vida das pessoas, né? Qual é o limite entre público e privado? Esse assunto ele vai nos nortear, vai nos conduzir por todo o tempo do direito de família, né? Tanto é que nós podemos lembrar que o direito de família, ele antigamente, ele era considerado direito público. Hoje fica assim, é direito público, é direito privado, essa questão, exatamente por causa dessa pergunta, né? Essa é uma pergunta importante e nós temos que fazê-la sempre. E eu, obviamente, que não consigo pensar o direito sem ser pelo viés da psicanálise, eu sempre penso que aquilo que eu falei no story lá, não sei se chegou a ver, que é assim, olha, o Estado pode legislar sobre o desejo, né? O desejo da pessoa, o desejo do sujeito, o direito consegue legislar sobre o direito, porque o desejo escapa entre os dedos, entre as mãos, não tem jeito, né? E todo direito, não é demais lembrar que todo direito é conduzido desde sempre, e ainda por essa moral sexual que toca direto na questão da economia privada, da autonomia privada, e mistura o público e privado, né? Então, assim, e você, Cristiano, foi uma das primeiras pessoas a falar sobre isso e fala muito bem sobre isso, né? Então, acho que você joga uma luz sobre isso com coragem, porque é preciso ter coragem para falar disso, porque nós vamos falar dessas questões que não agradará muito a muitas pessoas, né? Mas então é isso. Todo mundo conhece Cristiano Chaves, não precisa dizer, do Ministério Público, tem vários livros da diretoria do IBDFAN, da diretoria nacional, e o Cristiano, acho que é uma marca sua, Cristiano, que eu tenho que ficar segurando para não ficar babando o ovo para você aqui, né? Porque eu te admiro muito, mas assim, uma das marcas suas e que eu mais admiro é exatamente a sua coragem, a coragem de dizer coisas que ninguém nunca disse. Então, tens a palavra, assim, que é autonomia privada no direito de família, né? Amigo. E muito obrigado pelas palavras, que eu fico honradíssimo, felicíssimo. E fico muito feliz, amigo, de estarmos aqui mais uma vez compartilhando a live, compartilhando ideias para a construção de um direito de família que seja mais próximo à vida das pessoas, né? Um direito de família que, de fato, seja do nosso tempo e da nossa vida.
E a premissa que você estabeleceu, Rodrigo, é fantástica, porque muito pouca gente sabe por que que nós repetimos certas expressões. Há muitos anos, Rodrigo, muitos anos, eu era recém-ingresso no Ministério Público da Bahia e eu fui comprar na eu entrei, porque eu nunca gostei e continuo sem gostar de processo penal, de direito penal. Para minha sorte, eu fui trabalhar na vara de família, né? Muito novo. Então, para minha sorte, hoje eu... Mas, de qualquer sorte, quando eu entrei, eu ia para uma promotoria única e tinha que saber alguma coisa de processo penal. E aí eu comprei um livro, há muitos anos, um livro de um processualista penal italiano, o Nicola Malatesta. Eu nunca me desfiz do livro, até porque é um livro bem bacana. É um livro que fala sobre prova e também sobre a prova no processo civil e tal, a prova de uma forma geral. E nesse livro, o Malatesta, numa parte do livro, ele instigante, provocativo, ele ficava assim indagando por que os advogados, isso lá na Itália, né, e aqui serve para o Brasil perfeitamente, por que os advogados arrolam sempre duas testemunhas? Duas, três, mas que nem dizer, mas por quê? E aí ele diz assim, por quê? Prevalece um brocardo romano, e aí ele conta a história de que esse brocardo já não era mais aplicado no Baixo Império Romano. Quando Roma declinou, já não mais aplicava. Que era o brocardo que dizia testius unus, testius nulo. Testius unum, testius nulo. Ou seja, testemunha única, testemunha nula. E isso há milhares de anos, né? No Baixo, já não prevaleceu no Baixo Império Romano. E aí ele diz assim, o Malatesta no livro, porque ele estabelece um fetiche na cabeça dele e ele sai repetindo sem ter a menor noção de onde aquilo veio. Eu estou historiando essa questão da testemunha única porque eu acho que prevalece até hoje, de certo modo, na cabeça de algumas pessoas, a ideia de que uma testemunha não basta, né? Aí as pessoas... eu conto essa história, Rodrigo, mas ela é verdadeira. Há uma ação aqui do MP da Bahia, né? Eu era promotor da nós éramos os autores da ação, ouviu a primeira testemunha e o depoimento da testemunha foi perfeito, maravilhoso. E eu, assim que terminou o depoimento da testemunha, perfeito, ela disse tudo que o autor, que era o Ministério Público, queria e tal. E aí, imediatamente, eu desisti das outras testemunhas. Tinha mais outras arroladas, eu não quero mais nenhuma. A testemunha foi maravilhosa, falou tudo, estava perfeito. Depois, ninguém chega de testemunha e tal. E aí, o juiz olhou para mim e falou assim, o senhor vai desistir? O senhor tem certeza que vai desistir? Como que assim? Que loucura é essa? Você ouviu uma testemunha só e não quer mais ouvir nenhuma? Tenho certeza absoluta. 11 a ela de ofício. Enfim, e eu fico o juiz olhando na minha cara como se eu fosse maluco de desistir da oitiva de outras testemunhas, me satisfazendo com uma só. Então, eu, de certo modo, ainda há esse fetiche. Nunca me arrependi, porque o risco que eu tinha de uma segunda testemunha naquele caso não dizer tudo tão perfeito quanto disse a primeira, meu risco era altíssimo, só eu que ia perder. Eu não tinha mais o que ganhar, porque eu já tinha ganho o que eu queria com o depoimento da primeira. Então, tomando como analogia esse raciocínio, eu quero utilizar aqui como ponto de partida dos nossos debates, voltando ao que você, iluminada é peculiar, mencionou sobre a inserção do direito de família durante muitos anos, principalmente, Rodrigo, não vamos esquecer, nos regimes autoritários. Principalmente nos regimes autoritários, o direito de família estava inserido, encartado no campo das relações públicas, porque o Estado queria se imiscuir no campo das famílias. Pois bem, as pessoas repetem no Brasil, e não só as pessoas, os livros, a literatura jurídica está repleta da expressão no direito de família interesse público. Você já percebeu? O que é interesse público? Mas peraí, mas o que interesse público é esse? E que público nós estamos a nos referir? Então, eu acho que há, como ponto de partida, um fetiche, uma falsa percepção do jurista de que o direito de família teria interesse público. E eu queria estabelecer como premissa desse nosso encontro de hoje, Rodrigo, exatamente o contrário. O ponto de partida do direito de família é o interesse privado. Uhum. E, aliás, eu não consigo imaginar, e gostaria muito aí que os nossos seguidores, né, os nossos associados do IBDFAN, quem vai conhecer o IBDFAN agora, mas eu queria muito que as pessoas colaborassem, falassem, pensassem, interesse público, mas o que seria na sua cabeça interesse público? Ah, mas o interesse público de que
família esteja protegida. Mas quem sabe qual é a proteção que deseja é cada família. Quem sabe a proteção que merece de cada núcleo. Então, efetivamente, me parece que a premissa que assenta todas as relações familiares é o interesse privado. Direito de família é privado, e eu não consigo, volto a dizer, se algum colega tiver uma luz, por favor, mande, porque eu quero saber. Eu não consigo imaginar em nenhum ramo do direito mais particular, mais privado do que o direito de família. Então, o casamento, o divórcio, a união estável, as relações parentais, todas elas estão assentadas num juízo privado. Eu estabeleceria, meu amigo Rodrigo, como contraponto à regra geral do interesse privado, a ideia de que o Estado só pode intervir na relação familiar quando houver periclitação de direito fundamental. Periclitando direito fundamental, aí sim, seria o exemplo da Lei Maria da Penha. E nós não vamos esquecer que o Supremo reconheceu que a ação penal é de interesse público, incondicionado, exatamente pela violação da integridade física, da integridade psíquica da vítima da violência. Pois é, porque tem, hein, Cristiano? Tem algumas conexões com o direito público nesse sentido, mas só para não perder o que você falou, como é que as pessoas vão repetindo isso, né? Vão repetindo, e é uma coisa, e isso são os dogmas, né? Que você não pode questionar. Nas escrituras públicas, até há pouco tempo, ainda tinha cartório que falava no ano do Nosso Senhor, do ano de 2020, do ano do Nosso Senhor, do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, aquilo vem repetindo, as pessoas não questionam nada. Eu acho que essa foi uma função, uma autoridade grande do IBDFAN, né, que foi que nós nos reunimos todos e começamos a pensar, opa, isso não é assim, nós temos que parar de repetir. Né? Não é público, é privado. Né? E só para algumas pessoas estavam, uma questão de ordem, algumas pessoas estavam dizendo aqui que estava travando a sua fala, estava congelando, mas acho que agora já consertou, né, pessoal? Acho que sim. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá. Ok. Então tá. Eu interrompi seu raciocínio. Desculpa. Volta para você. Não, o que eu só arrematando, né? O que eu acho que a gente pode estabelecer. Direito de família é interesse privado. As relações familiares são de interesse privado e a intervenção do Estado é completamente excepcional. Muita gente não dá nem muita atenção àquele artigo, Rodrigo, mas eu sei que você gosta muito também, que é o 1513. Aquele artigo 1513 diz: a intervenção do Estado é completamente excepcional. Pois é, e aquele artigo, ele é muito importante, ele passa completamente desapercebido, né? Agora, o mais interessante disso é que tem esse artigo, que é uma regra que dá sustentação a essas questões. Nós vamos depois aqui falar vários exemplos hoje de como ainda precisamos evoluir, mas esse artigo, 1513, que é defesa a qualquer pessoa de interferir, mas as pessoas interferem, o Estado interfere, né, nessas questões de foro íntimo. Né? Por que isso? Né? E aí... Isso é a importância dessa nossa conversa hoje, da gente perguntar o porquê, por que tem que ser assim, e porque isso ocasiona injustiça, isso ocasiona marginalização, as pessoas não são livres para escolher o tipo de família que ela quer. Né? Por que as pessoas ficam tão incomodadas se você escolhe um tipo de família que é diferente daquela tradicional, por exemplo? Né? Esses dias, e me preocupando muito, né, com nossa conversa de hoje e com o altíssimo nível que eu sei que você tem, eu me dediquei a estudar, a ler alguns textos. E esses dias, no sábado e no domingo, eu relembrei de um livro, e aí eu peguei para poder até voltar algumas expressões. Eu não sei se você conhece, Rodrigo, mas se não conhecer, eu lhe recomendo demais essa leitura. Um abraço para o Rafael Calmon. Rafael também não sei se conhece, sei que o Rafael é um grande estudioso. O Rafael é nosso IBDermano lá do Espírito Santo de Vitória. Um processualista das famílias aí, inovador, Rafael, muito alvissareiro. E aí, eu não sei se o Rafa conhece, você, Rodrigo, é um livro de um norte-americano, um sociólogo. Esse livro foi escrito, curiosamente, há 40 anos. O nome dele é Richard Sennett. E o Richard Sennett escreveu há 40 anos um livro que se chama O Declínio do Homem Público. Nesse livro, ele problematiza, há 40 anos, que muitas das referências que nós recebemos e que historicamente foram ambientadas no campo do direito público, na verdade eram referências que sempre foram privadas. E então ele anuncia
que dizem no novo milênio, cá estamos, né, agora no novo milênio, isso ele escreveu há 40 anos, no novo milênio haverá um reenquadramento do público e do privado. Haverá uma organização. E nós vamos afastar do interesse público questões que são ligadas muito mais à moralidade do que efetivamente ao interesse público. Porque, o que dizia ele, é que nós habitamos ao poder público muitos dos desejos do padrão moral imaginado. Então, esse é o meu padrão moral. Aí eu depito e quero que o poder público exija de todos. Mas, curiosamente, meu amigo, é que o que eu percebo é que eu quero que o poder público exija de todos, mas não quero que ele exija de mim mesmo. Porque a minha liberdade de autodeterminação eu quero exercer. Então, curiosamente, esse ponto de partida se mostra meio paradoxal. Então, essa expressão, porque a expressão autonomia privada, ela é uma expressão nova, né? Algumas palavras vão ficando antigas, caindo em desuso, outras vão surgindo, como, por exemplo, vulnerabilidades, autonomia, né? Autonomia privada. Então, a autonomia privada, ela que é importante em todos os ramos do direito, mas especialmente no direito de família, né? Como é que nós poderíamos dizer, como é que nós poderíamos definir, como é que você definiria a autonomia privada no direito de família? Assim, como é que... Só um exercício de reflexão, não tem uma definição, né? Mas vamos lá. É um conceito muito aberto. Agora, fundamentalmente, eu correlacionaria a autonomia privada com autodeterminação. Um modelo de autodeterminação dos particulares seria a sua autonomia privada. Então, eu tenho o direito de... Agora travou um pouco, pelo menos para mim. Voltou. Pronto. Me ouviu? Eu correlacionaria a autonomia privada com a ideia de autodeterminação. Seria o meu direito de me autodeterminar. Uhum. Curiosamente, Rodrigo, eu fico a pensar por que muita gente que defende a intervenção estatal no direito de família, curiosamente defende o liberalismo contratual. O que eu quero dizer é que há um completo paradoxo. Uhum. Porque se a autonomia privada é a marca do direito contratual, muito mais o será do direito de família. Porque no direito de família nós temos muito mais motivos para consagrar a autonomia privada. Não que ela não deva estar presente no direito contratual, acho que sim. Mas o que eu não consigo entender é a falta de lógica do raciocínio que aplica uma plena autonomia privada no direito contratual e quer restringi-la no direito de família, né? Gerando para mim aí uma incoerência metodológica. Sim, isso incomoda, né? E aí, de novo, a psicanálise em cena, né? Entra em cena, assim, de perguntar por que é que as pessoas estão tão incomodadas, por que o Estado, e hoje nós temos, por exemplo, tramita, você sabe disso, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei de um deputado religioso, né? Porque, aliás, essa história de misturar direito e religião nunca deu certo, só fez injustiça. Mas as pessoas insistem em misturar essas duas coisas. Religião é necessária, ela é boa, é importante, mas não dá para misturar com direito, porque cada um tem a sua, né? Pode ter autonomia privada para a religião, por que não pode ter autonomia, né, para isso? Mas esse deputado, então, apresenta, isso é um típico exemplo ainda, né, dessa intervenção, de esse projeto de lei que eles chamaram Estatuto da Família. Até o IBDFAM tinha um projeto de Estatuto das Famílias, que era da família plural, e esse projeto continua lá na Câmara dos Deputados, Estatuto da Família, para proibir as uniões homoafetivas. Não é tão claro, ela vem dizendo assim, né, que família é isso, é aquilo, é tudo menos união homoafetiva, ou seja, é uma trágica intervenção do Estado na vida privada das pessoas, ou seja, isso continua. Então, o Estado, ele quer fazer isso tudo, mas misturado pela religião, né? Então, aliás, o direito de família ele é muito contaminado pela religião, é o direito canônico e tal. Então, essa religião, Estado, né? Como é que você vê essa história? Não sei, como conciliar isso, né? Ou é conciliável religião e direito, Cristiano? Isso tem a ver com a autonomia privada, né? Meu amigo, olha, a laicidade do Estado está consagrada na Constituição, mas o problema me parece mais psicológico ou intelectual, porque nós estamos, a cada dia, sem perceber, repetindo o que veio para nós de outros momentos
e absolutamente num discurso que me parece mais tautológico, diriam os matemáticos, né, repetitivo, do que substancioso. Essa questão da influência religiosa, não só nessa questão das uniões homoafetivas, nós vamos muito mais longe com isso, meu amigo. Nós hoje temos influência religiosa sobre a situação relativa aos adventistas do sétimo dia, porque em relação aos adventistas do sétimo dia, nós vamos ter ali aquela questão do concurso público, que não pode ser marcado no sábado. E eu vejo tanta gente dizendo assim, mas só por causa deles, assim, só, né? A gente minimiza, coloca eles, se só, eles não merecem conta. E o Supremo afetou para o regime da repercussão geral, então está em tramitação, aguardando o processamento no Supremo, a questão dos testemunhos de Jeová, da legitimidade, da recusa dos testemunhos de Jeová à transfusão de sangue. E nós vamos ter uma decisão do Supremo em regime de repercussão geral, reconhecendo a importância da matéria no debate. E voltando para o direito das famílias, né, voltando para a nossa área, Rodrigo, eu quero lhe lembrar duas decisões muito importantes que tivemos na década passada, no século passado, finalzinho da década de 90, no final da década de 90, início do novo século, duas decisões. Uma aqui da Bahia, Tribunal da Bahia, outra do Tribunal do Rio Grande do Sul, em ações nas quais se discutia a validade de casamentos celebrados aqui na Bahia, num centro espírita, e no Rio Grande do Sul, num terreiro de candomblé. E me parece uma discussão completamente estéril. Sim, mas é possível celebrar um casamento numa igreja católica, numa igreja batista, numa igreja adventista. Por que não pode celebrar no candomblé? Por que não espírita? É completamente ilógico. E essa intromissão indevida nos dois mandados de segurança, claro que os casamentos, o registro dos casamentos foi autorizado devidamente. Mas me parece que, de certo modo, a discussão, e claro, vem sempre alguém, mas espera aí, por que tem? Só porque ele quer ser espírita, ele quer registrar? Sim, e só porque o outro quer ser católico também quer registrar? É porque cada um quer o seu jeito. Sim. E parece que aí nós falamos nessa plenitude da autonomia, amigo. Eu acho que a autonomia ela é plena, porque ela deve ser plena, porque no campo das famílias, a autonomia é a possibilidade das pessoas exercerem as suas liberdades. A sua liberdade de crença, a sua liberdade de orientação filosófica, sexual, religiosa, enfim. É essa liberdade pela qual nós sempre lutamos que nós precisamos defender. E, às vezes, não percebemos como situações que parecem ser tão irrelevantes carregam consigo um volume altíssimo, né, de preconceito e de limitação da liberdade. E só para lembrar, Cristiano, emendando aí ao seu raciocínio, nós tivemos há cerca de 10, 15 anos atrás uma decisão do STF sobre as uniões simultâneas em que eles disseram que esse é o típico assunto que ainda não se respeita a autonomia privada, né? Porque, como é contaminado por essa moral, nós tivemos há 15 anos atrás, o STF disse, não, união simultânea não pode, né? Porque não pode, quer dizer, não dou direito, então não pode. E teve um voto vencido, que foi do Aires Brito, belíssimo, aliás, né? Do Aires Brito, e agora tem um julgamento no STF que foi interrompido, já tem 6 votos a favor, e isso agora, diante da pandemia, dessa questão política, isso está suspenso, não sei se voltará esse ano, mas em breve voltará a pauta de julgamento, e o IBDFAN está funcionando como amicus curiae, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a união simultânea é recheada de preconceito. Existem milhares de famílias que vivem simultaneamente a outra, né? E eu, particularmente, não entendo por que não se pode atribuir direito a elas, né? Por que o Estado tem que dizer não pode? Da mesma forma que o Conselho Nacional de Justiça disse no dia 28 de junho de 2018 que recomendou, que na verdade proibiu, os cartórios de lavrar escrituras de união poliafetiva. Então, eu queria que você comentasse isso, porque essa é a típica questão da autonomia privada e desse limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão. O que você acha, assim? Você é capaz de fazer um comentário, de falar claro. O que você acha que o STF vai decidir lá? Qual a sua opinião? Eu estou, sempre que falo sobre essa questão das uniões poliafetivas, né,
essa iminência de conclusão de julgamento lá do Supremo. E o fato do Supremo estar discutindo já me é extremamente importante, porque eu acho que já estamos vencendo o preconceito só por discutir. Mas indo mais longe, eu queria lembrar um detalhe, meu amigo. Observe, se nós tivéssemos a discutir a autonomia privada para estabelecimento de uma relação de pluriparentalidade, de multiparentalidade, e estivéssemos a dizer assim, olha, a gente quer discutir se uma pessoa pode ter um laço de paternidade e ou maternidade simultâneo, concomitante com duas pessoas. E aí todo mundo diz, claro, isso é uma coisa linda, muito amor, é um amor que é maravilhoso, o amor que une o mundo, é um amor que vale a pena, e o direito de família é afeto, então com base no afeto, vamos reconhecer a simultaneidade, uma pessoa pode ter 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, 2 pais e 2 mães, enfim. Por quê? Mesmo envolvendo a herança, as pessoas acham lindo. Aí você diz, não, tudo bem. Só que a relação é igualzinha. O afeto pode mudar, porque o afeto é diferente. O amor vai mudar, mas só para te dizer, a pluralidade, a concomitância é igual. E a pessoa vai ter, ao invés de ter um pai, um filho com 2 pais, uma mãe, 2 mães e um pai, vão ser pessoas que vão ter uma relação plural entre si. Qual o problema? Ah, não, agora não pode. Agora não pode. O que está me incomodando, Rodrigo, nos últimos anos é que o jurista não percebe que o preconceito está tirando dele a coerência de raciocínio. A coerência intelectual está ficando prejudicada pelo preconceito e pelo padrão de moralidade, que é estabelecido como uma espécie de escudo, de blindagem. Então, a autonomia privada, a mim, tranquilamente fundamenta o poliamorismo, e essa decisão do Supremo é um grande exemplo, meu amigo, de aplicação da autonomia privada. E muitas vezes eu tendo a fazer um paralelo entre a união poliamorista, a união poliafetiva e a pluriparentalidade. Por quê? Ambas estão fundadas, ao meu ver, na simultaneidade. Na simultaneidade de núcleos afetivos, partindo da liberdade dessas pessoas. Sim, o problema é que na família aí, eu acho que hoje, para a gente pensar o direito de família, a gente pode falar de famílias conjugais e famílias parentais. E a gente nota que nas famílias parentais, que são as famílias socioafetivas, multiparentais, monoparentais, o preconceito é bem menor. Bem menor por quê? Porque não tem ali um conteúdo sexual. Ou seja, o problema é a sexualidade. A gente sempre acaba voltando à questão da sexualidade, que é um problema. Todo mundo tem problema com a sexualidade. Não tem quem não tem na sexualidade. Ela sempre tem questões, ela sempre apresenta questões. E esses julgadores, as pessoas que sistematizam, tanto é que se dividem em mais conservadores, menos conservadores. Então, na família, nas famílias parentais, a evolução foi muito maior. Se tivesse, tanto é que, lembrando da multiparentalidade, que quando é o padrasto que reconhece, aí aliás, o primeiro julgamento sobre isso que foi no Tribunal de Justiça de Rondônia, você sabe disso, e depois se espalhou, e sempre assim, não tinha um conteúdo moral, era o pai ou a mãe que assumia o filho do outro, ok, que beleza, que maravilha, como você disse. Só que aí, quando 2 mulheres tiveram um filho, e esse saiu primeiro com o material genético de um amigo, então era uma multiparentalidade, onde entrou o conteúdo moral. Aí eles só não tiveram como recuar, primeiro porque foi em Tribunal do Rio Grande do Sul, que é muito avançado nesse sentido, porque lá tem câmaras de família, então as coisas caminham melhor. E então não tiveram como recuar nessa questão moral, mas se não tivesse tido os julgamentos anteriores, talvez não tivessem proibido, Ou seja, no final a gente sempre passa por essa questão moral, esse conteúdo moral sexual. E isso é muito cruel, porque assim, como é que o Estado vai dizer como é que você vai viver a sua sexualidade, Isso é cruel para as pessoas, Meu amigo, e aproveitando esse referencial que você falou, quanto ao menor volume de preconceito nas uniões, nas famílias formadas pela parentalidade, perfeito, eu acho que é irretocável a sua análise. Mas, adentrando um pouco aqui, me permita também lembrar como, às vezes, se quer asfixiar a autonomia privada. Quantas e quantas vezes nós costumamos dizer assim, a autonomia privada se correlaciona com a plena capacidade.
quem não tem capacidade não tem autonomia privada. Ou seja, nós tornamos os incapazes espécies de pessoas sem vontade. Porque se a autonomia privada é a liberdade de autodeterminação, é a vontade, então esta autonomia privada estará asfixiada e, portanto, estarão sem vontade, juridicamente falando, os incapazes. Aqui eu me refiro aos incapazes sob dois ângulos, sob dois enfoques. Um enfoque, o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão, uma expressão própria. E foi uma evolução aí nesse aspecto, né? E, Rodrigo, quantas vezes nós ouvimos, quantas e quantas vezes nós ouvimos, e se repete, pessoas dizendo, mas é um absurdo tratar uma pessoa com deficiência mental como plenamente capaz. Se ele não é capaz, eu não sei. Isso é uma outra evolução que as pessoas ainda estão digerindo, né, Cristiano? Ainda as pessoas não entenderam, não absorveram isso, porque é outra categoria excluída, né? Que eram os chamados antigamente loucos de todo gênero. Hoje mudou a expressão, porque as palavras, eu digo sempre, as palavras têm força e poder, né? Além do significado, tem um significante. Então mudou, veio evoluindo hoje a pessoa com deficiência, mas também é uma categoria excluída e tem a ver com a autonomia privada aí, e não tem tanto a ver com a sexualidade, mas é uma outra categoria, embora acaba tendo também, né? Amigo, bem lembrado. Eu estou aqui olhando para um código, comentários ao novo Código Civil, de um grande jurista de Minas Gerais que comentou a parte de curatela do Código Civil. Você lembra quem foi? Então, e aí, foi você mesmo que comenta lá e conta a história belíssima do magistrado alemão que teve privados os seus direitos. Juiz Schreber. Schreber, por conta de uma decisão de curatela, porque sempre se imaginou que a decisão de curatela aniquilaria a autonomia privada. Então, são centenas de anos de colaboração desse estudo, e agora o artigo 85 do EPD, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, consagra maravilhosamente essa autonomia, dizendo a curatela não produzirá efeitos sobre a sexualidade, o trabalho, o corpo, o voto da pessoa curatelada. Então, significa que a autonomia privada na curatela será plena no que diz respeito aos atos existenciais e limitada com relação aos atos patrimoniais. São os atos patrimoniais e negociais, estes terão autonomia limitada. Mas a autonomia será plena no que diz respeito aos atos existenciais. Bom, eu fico imaginando, a pessoa que tem uma deficiência mental, por exemplo, a síndrome de Down, a pessoa vai querer exercer sua sexualidade, vai casar, vai querer, por exemplo, Rodrigo, fazer uma tatuagem no direito ao seu corpo. Mas se não for ela quem vai decidir, quem é que vai decidir? O curador vai, inclusive, escolher a cor da tatuagem? Lógico. Mas você bem lembrou aí, eu só queria, para quem não conhece, né, a história do juiz Schreber, só para contando rapidamente, o Schreber é um caso muito falado por Freud, ele descreve isso, tem um capítulo todo dedicado ao Schreber, e depois eu trouxe isso para o direito, que assim, ele foi convidado para ser como se fosse o juiz da Suprema Corte, e era um convite que não se podia recusar, e nem podia pedir, não se reivindicava, era sempre um convidado, né? Não é aqui como as pessoas fazem campanha, então, lá na Alemanha era assim. Então, ele ficou tão apreensivo com aquilo que ele teve um surto psicótico, né? E ele começou a delirar, ele achava que era mulher de Deus, ia se casar, ia produzir filhos, que ia salvar o mundo, entrou num delírio mesmo, né? E aí ele foi, entre aspas, interditado, porque essa expressão interditado a gente também deve evitá-la, né? Então, ele foi interditado e depois a sentença, o que eu transcrevo ali naquele livro, e qualquer um pode ter acesso também, porque tem um livro que chama Doença de Memória, Memórias de um Doente de Nervos, que era a expressão que ele usava. E ele transcreve a sentença alemã de mais de 100 anos atrás, onde que eles trazia exatamente essa autonomia privada, ou seja, eles diziam, olha, que ele vestia de mulher, que ele delirava, sim, mas isso não significa que ele não possa reger a própria vida. Foi uma coisa avançadíssima. E como você bem lembrou, está aí mais de 100 anos depois, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós estamos falando tudo isso, fazendo um recorte nessa questão para falar de autonomia privada, para quem está chegando agora. Né? Autonomia privada é o eixo que conduz hoje a grande reflexão do direito de família, né, Cristiano? Sem dúvida.
Rodrigo, me permita, além dessa autonomia privada, que hoje está no artigo 85 da lei Brasileira de Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, está na lei. Então, a autonomia privada das pessoas com deficiência física, mental, intelectual e sensorial, essa autonomia privada está consagrada na lei. Eu diria que nós perdemos um pouco da discussão porque o legislador foi muito feliz. Aliás, não só o Brasil, né? É a Convenção de Nova York, que tem uma larga aplicação, são mais de 190 países no mundo. Uhum. Ou seja, sempre que eu leio alguma crítica ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Alguém diz assim, olha, mas que absurdo, como é que faz isso com a pessoa com deficiência, tratá-la assim, ela pode tudo? Dá vontade de dizer, olha, realmente, você está fazendo uma crítica a 190 países do mundo inteiro que resolveram todo mundo errado em sua cabeça certa, né? Mas... E essas coisas novas, elas dão muito medo, né? Como diz Caetano Veloso, a gente que gosta muito de música e direito, que assim, afasta o que não conheço, o que vem de outro sonho feliz de cidade, porque és o avesso, do avesso, do avesso. Então, assim, o novo dá muito medo, né, Cristiano? Então, mas nós precisamos ter essa visão, sair da casinha, sair dos dogmas e pensar aquela pessoa que, embora tenha uma deficiência mental, ela é um sujeito de direito, sujeito de desejo, um sujeito de direito, né? E toda essa mudança, toda essa evolução, por mais que as pessoas não saibam, ela vem sendo empurrada por causa da psicanálise. A psicanálise como um pensamento, um sistema de pensamento que considera, antes de tudo, o sujeito, com todas as suas idiosincrasias, né? Com tudo o sujeito, a sua subjetividade, o seu desejo. E as pessoas não sabem, mas é isso que vem empurrando e fazendo o direito de família melhorar, né? Amigo, e nos permitindo pensamentos, e aí eu resgato também para os colegas que estão chegando agora, que eu comentava sobre como nós recebemos a informação e não filtramos. Como nós, muitas vezes, vamos só repetindo a informação. E aí, me permita agora levar a nossa autonomia, nosso debate sobre autonomia para um outro campo, amigo, dos incapazes etários. Agora eu quero me referir a incapacidade. Sim, interessante. Bem lembrado. Que o Código trata como absolutamente incapaz, e ao menor entre 16 e 18, relativamente incapaz na leitura do código. E aí nós vamos lembrar da extensão dos poderes, da extensão dos poderes conferidos pelo código aos pais, né? Poder familiar. E aí, no poder familiar, vem o código e diz: o pai pode isso, o pai pode aquilo. Aliás, os pais podem tanta coisa, para quem nunca leu, está no artigo 1638, os pais podem aplicar até castigos moderados. Agora, é um castigo moderado. Minha mãe nunca soube que era um castigo moderado, eu acho que eu vou enquadrar minha mãe no código. Pois é, e você falou dessa questão etária, eu me lembrei uma outra questão que, a meu ver, fere a autonomia privada, é essa história das pessoas com mais de 70 anos não poderem escolher o seu regime de bens, né? Isso porque também tem a ver com a sexualidade, é porque alguém com 70 anos está vulnerável, eu não acho que está, mas a explicação é essa, está vulnerável a alguém mais novo que vem dar o golpe do baú, né? Então, assim, um sujeito apaixonado, qualquer pessoa apaixonada fica meio idiotizado, mas não é porque tem 70 anos, né? Então, assim, isso é uma coisa que é uma tendência que eu acho que isso tende a acabar na medida em que nós vamos apurando, depurando o que é autonomia privada no direito de família, né? Isso é uma restrição ao direito de amar. Claro que se eu tenho 70 anos, não tenho ainda, mas tenho quase, eu estou caminhando, assim, né? Eu já sou idoso. Se eu tenho uma determinada idade em que eu não posso escolher o regime de bens, eu posso... Por que eu não posso escolher o regime de bens, né? Será que eu posso escolher tantas coisas e como se eu ficasse idiotizado, né? Então, isso, repetindo, não sei se você concorda com isso, eu queria ver a sua opinião sobre isso. Amigo, os 3 dos últimos presidentes da República saíram com mais de 70 anos. Ou seja, eles podiam escolher os destinos econômicos de uma nação inteira. Mas os destinos econômicos da relação dele, não. Aí não pode. Mas pode gerir os destinos econômicos dos outros. Sim. Não, aí não pode. E segundo, mais uma vez, Rodrigo, eu queria ressaltar isso para os colegas. Nós não estamos percebendo como nós estamos criando incoerências metodológicas, incoerências intelectuais. Nesse caso específico, olha que coisa.
o maior de 70 anos, ele não pode escolher o regime de bens, porque ele ficará sob o regime de separação obrigatória. Ótimo, beleza. Mas depois de casado, porque se ele casar num regime de comunhão parcial, por exemplo, ele não vai ter perda nenhuma do que tinha. Ele vai dividir o que vier a ter. Mas, curiosamente, ele não pode ficar na comunhão parcial. Ele tem que ir para a separação obrigatória. Na separação obrigatória, no limite da legítima, ele pode pegar metade do patrimônio dele e doar para a pessoa. Uhum. Ou seja, no fundo, não passam de construções morais totalmente presas, ligadas à questão sexual, eu adiro expressamente, e me causa estranheza como nós ainda vivemos, como os nossos pais, para repetir o Belchior, para dizer assim, nós ainda vivemos presos no referencial que nós aparentemente queremos combater, mas muitas vezes, de boa fé, com absoluta boa fé e boa vontade, nós repetimos o discurso sem perceber. Eu falei da autonomia privada, amigo. Quantas e quantas vezes as pessoas não dizem assim, olha, autonomia privada, né? O menor não pode isso, não pode aquilo. Quem pode são os pais dele, porque ele é menor. Mas por que os pais têm que decidir tudo em relação aos filhos? Não tem nenhum nível de autonomia para os filhos? Eu assisti na TV outro dia, não sei se você viu, curiosíssimo caso, passou na televisão, de uma garotinha de 12 anos, 12, 14, no interior, numa cidadezinha no interior da Inglaterra. Essa menina foi diagnosticada com uma doença degenerativa, sem cura. A medicina não tem cura para a doença dela. E os pais colocam ela no tratamento. Quando ela entra em crise, ela fica 2, 3 meses no hospital, em tratamento, no coma e tal e tal. E ela, então, vai ao juiz da causa, ao juiz da cidade lá, e ela diz o seguinte: juiz, pelo amor de Deus, manda os meus pais pararem de me internar, porque eu não quero, não. Eu queria ter uma vida normal. Já que eu vou morrer disso, quer dizer, se o trem não me atropelar, se não a hecatombe não acontecer, eu vou morrer dessa doença, porque ela não tem cura. Então ela diz assim, eu quero pelo menos ter uma vida bacana, eu quero ter colegas da escola, amigos, etc. Eu quero viver enquanto eu estiver com saúde. Então eu não quero fazer o tratamento que os meus pais querem, que para mim é muito mais prejudicial, pernicioso do que benéfico. E aí eu fiquei pensando, assistindo esse filme, autonomia privada, meu amigo. Vendo essa reportagem, autonomia privada, quer dizer, ela tem 12 ou 14 anos, a gente vai negar a autonomia privada? Automaticamente eu pensei numa garota depois de 16, 17 anos que quer ir no ginecologista, no obstetra, da confiança dela, que não é talvez o obstetra da confiança dos pais, também não pode. Ou seja, nós não sei se não é o momento de nós começarmos a intervir, a provocar o limite da intervenção. Até que ponto o Estado pode interferir nas relações familiares, inclusive no que diz respeito aos incapazes, absoluta e relativamente, e nas incapacidades etárias e nas incapacidades psíquicas. Sim, e isso, portanto, a gente vai um pouco além da questão moral, né, de famílias simultâneas, poliafetivas, mas quando você diz aí dessa escolha do tratamento, né, nós estamos chegando, a gente chega perto também, é uma questão ainda cheia de tabus e sobre a qual nós precisamos refletir mais, que é sobre a eutanásia, ortotanásia. Isso também tem a ver com autonomia privada, né? Assim, eu posso dar o destino à minha vida, né? Isso, então são questões aí, olha, vejam só que isso tange o tempo todo, né? O direito de família, dar essa destinação a partir desse exemplo que você falou, né? São muitos exemplos dessa autonomia privada, mas assim, eu já falei, estou repetindo, com o risco de ser repetitivo, mas a autonomia privada é o eixo, hoje podemos dizer que é a espinha dorsal do direito de família, né? Afinal de contas, qual é esse limite, né? Por exemplo, e aí nós temos um paradoxo na questão da união estável, que se chamávamos antigamente concubinato. Até que ponto o Estado pode fazer leis, como fez, ou fazer, ou decidir, tirando a autonomia privada da pessoa de não casar. Essa é uma questão, porque o Supremo Tribunal Federal, aliás, isso é paradoxal. Ele julgou em 2018, né, a inconstitucionalidade do artigo 1790, e que diz que união estável e casamento são iguais. Será que não teria que ser diferente? Será que isso não fere,
não chega a ferir a autonomia privada, eu não tenho mais a liberdade de escolher se eu vou casar. Eu estou num casamento forçado. Então, isso também é um paradoxo. Vejam só que a autonomia privada perpassa toda a espinha dorsal do direito de família. Eu não sei se você concorda nesse aspecto, Cristiano, porque quanto mais você regulamenta a união estável, mais você aproxima do casamento. Quanto mais aproxima, mais você distancia da união livre, da união estável. Né? Você concorda com isso, Cristiano? Totalmente. Amigo, eu acho que a gente termina confundindo as coisas. A Constituição propiciamente quis colocar uma pá de cal no estigma, no preconceito que se teve historicamente com o concubinato. Isso é uma intenção absolutamente declarada do Constituinte. Nada, a toda evidência, a intenção do Constituinte foi colocar um ponto final num tempo de preconceito. E chamar uma mulher de concubina já foi xingamento. Já foi xingamento. E aí, esta sequência é que a gente termina colocando tanta pilha na união estável, a gente termina forçando a união estável num volume tão alto que parece, ao que tudo indica, que daqui a pouco a união estável e o casamento não tem mais diferença. Vamos tirar das pessoas o direito de viverem uma relação menos formal, menos solene. E é aí que me parece, eu acho que tem toda a lógica do raciocínio que você fez. E nesse ponto também, aí, uma outra questão, Rodrigo, patrimonial. Rodrigo, a questão patrimonial. É que eu queria entender, eu queria muito. Toda vez que eu ouço até algum colega falando sobre isso, eu paro para prestar atenção, mas eu queria muito que um colega me dissesse assim, olha, o motivo é este. Eu queria entender por que uma pessoa não pode dispor de 100% do seu patrimônio se ela não tiver herdeiro necessário e incapaz. Porque quando ela tem um herdeiro necessário e incapaz, a lógica para mim é total. Garantir o pagamento da pensão. Se eu tenho um filho menor de idade, eu posso ser compelido a qualquer tempo a ter de pagar. Então, o Estado blinda o meu patrimônio para garantir a subsistência do meu filho incapaz. Mas se não há filho incapaz, a pessoa tem 2 filhos, 3, 4 filhos, todos são maiores e capazes, todos têm. E esse caso, Rodrigo, foi agora, consta do novo Código Civil da Argentina. E era um caso verdadeiro lá na Argentina. Um homem chegou à justiça e tal, e o debate terminou gerando essa discussão. Um homem tinha 4 filhos, era empresário, dono de uma grande empresa, uma empresa próspera. E essa empresa, é claro, os filhos, né, ajudavam ele na empresa, tudo certo. Os filhos todos maiores, capazes, com dinheiro, bem colocados economicamente, profissionalmente, socialmente, está tudo certo. Só que o filho mais novo, o caçula, tinha uma deficiência mental. E ele não andava sozinho, precisava de babá mesmo, cuidadora, vamos chamar assim, de uma cuidadora, tomava medicamento, tratamento. E aí o pai disse o seguinte: todos os meus filhos, outros filhos, estão arrumados, trabalham aqui na minha empresa, eles têm tudo. Eu não quero que nenhuma herança minha fique para eles, não. Eu quero que minha herança toda fique para o meu filho incapaz. Porque o volume de despesa que ele vai ter sem a minha presença vai aumentar. Porque vai precisar de mais gente envolvida no processo de manutenção, de tratamento. Eu quero que todo o meu patrimônio fique para ele. Essa discussão agora chegou na Argentina aos limites superiores e o novo Código Civil terminou resolvendo, equacionando, dizendo que o titular do patrimônio, né, o autor da herança, ele pode indicar uma justa causa para redistribuir a legítima. Não se chegou a 100%, mas se chegou a uma equação aí diferente da nossa. Mas eu quero só nesse ponto também suscitar, Rodrigo, como nós promovemos na liberdade das pessoas, e eu volto àquela tônica, repetindo fórmulas que a gente nem sabe. Essa expressão, doação, eu acho 49, proibição de doação inoficiosa. 549, proibição de doação inoficiosa. Bom, mas o que é que isso significa? Violação do ofício. Que ofício? O ofício de pai. O ofício de pai cessa com o exercício do poder familiar.
Então, o exercício de pai cessa quando o filho chega aos 18 anos. Ou seja, o que eu quero dizer é que, passados dos 18 anos, por que interdita-se o patrimônio de uma pessoa, impedindo ela de livremente dispor do que é seu, do que é que construiu? Eu vou falar, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque finalmente eu achei um pontinho em que eu posso discordar de você, porque eu estava pensando assim, essa live não vai ter graça, porque nós concordamos em quase tudo, né? Então eu vou para fazer um pouco do exercício da dialética do direito, que aí a gente entra na questão da legítima, que daria uma live só sobre isso, né? Que é muito importante, muito interessante. Isso é um debate dentro do IBDFAN que é infindável, né? Nós apresentamos projeto de lei para alteração da direito das sucessões, mas isso é um debate interno grande, enorme. Qual que é a minha posição como advogado, que recebo, né, eu sou advogado há quase 40 anos, e recebo constantemente consultas de pessoas da seguinte maneira, para pensar, tá, gente? Olha, eu descobri que eu tenho um filho fora do casamento. Como é que eu faço para não deixar nada para ele? Então, e aí, de novo, essa questão da moralidade. Então, como é que eu faço para deixar... Esse filho não tem nada a descobrir agora, 20 anos depois, descobri que eu tenho esse filho. Eu não quero deixar herança para ele. O que esse filho, além de já não ter tido a oportunidade de ter pai, de ter convivido com o pai, vai ser decepado de toda a sua parte da herança. Então, a legítima, essa parte, acho que ela vem nessa proteção. Ou então, por exemplo, um pai que acha que a filha é muito piriguete, estou exagerando um pouco, só para colocar um pouco de humor, ou que tem umas práticas sexuais fora dos padrões, eu quero deserdá-lo, por exemplo. Então, ele dá uma garantia, uma proteção a essas pessoas, né? Nesse sentido que talvez faça algum sentido. Você acha que assim faria sentido? Acho que sim. Acho que, nestes casos, faz todo sentido. Então, eu acho que você, Rodrigo, vai gostar e muito da redação do Código Civil da Argentina, porque o Código exige justa causa e estabelece alguns modelos, alguns tipos. Então, um deles, que é o exemplo que eu usei, né, em favor de pessoa com deficiência. Então, existiriam hipóteses e, de todo modo, na Argentina não chegaria a 100%. Claro que eu acho que, às vezes, assim, o exemplo se exagera, naturalmente, para que ele possa gerar reflexão. Mas eu acho que flexibilizar já se mostra amplamente favorável, amplamente justificável nesse ambiente. Nem que a gente tente flexibilizar com base em certas hipóteses ou com controle judicial da flexibilização, através de uma fórmula como essa da justa causa, que a gente até usa no código, né? Mas não para legítima, para aquelas restritivas, né? De todo modo, a gente usa um pouco a justa causa. Então, o que a gente precisa discutir e perder esse receio, né, amigo, de nós falarmos de tudo com tranquilidade, porque esta fala com honestidade, com transparência, seguramente, sem medo de errar, essa fala pode colaborar muito mais do que atrapalhar a busca de um sistema mais coerente, né? Cristiano, isso tudo que nós falamos aqui é só um gostinho, né, para mostrar que a espinha dorsal é a autonomia privada. Nós estamos caminhando para o final, porque senão seremos interrompidos, querendo ou não. E eu só queria, antes de deixar a palavra, você falar suas palavras finais, dar um abraço. Nós temos pessoas aqui de praticamente todos os estados do Brasil. Um abraço para o pessoal do Amazonas que está nos vendo aqui, né? Quero dizer, também nós vamos gravar essa live. Tem muita gente pedindo para deixar gravada, que não deu para ver tudo, né? E podem ver, vamos deixar gravada no IBDFAN. Eu vou deixar também, quem quiser me seguir no meu, conversar comigo sobre isso, eu gosto sempre que me instigue, né? Pode ir lá no meu perfil profissional, que é Rodrigo da Cunha Pereira, DV, né? Que isso vai estar lá também. Eu vou pedir ao IBDFAN que passe isso também. E também, se quiser continuar falando com o Cristiano, aí nesse perfil dele, né, Cristiano? Então, tens a palavra final. Mais uma vez. E antes disso, só lembrar, quem ainda não é associado do IBDFAN, venha se juntar a nós e participar dessa comunidade jurídica, político-científica, que é o IBDFAN, que quer quebrar, que tem lutado e tem feito, com a sua ajuda, inclusive, quebrar os dogmas, né? Que é isso que você falou, né? Essa questão dogmática, esse direito de família dogmático, não tem lugar mais nesse mundo
onde o sujeito de direito é sujeito de desejo. Então, tens a palavra final. Obrigado, meu amigo. Eu queria, olha, mandar aqui um beijo também para a Tati. A Tati é nossa presidente do IBDFAN de Foz do Iguaçu, Rodrigo. E na sexta-feira eu vou estar às 17 horas, né? Uma hora um pouquinho antes, né? Uma hora antes, 17 horas, fazendo uma live sobre a nova execução de alimentos, sobre essas regras aí da nova lei. Vai ser muito animada, né? Então, o pessoal aí segue lá na página do Zoom, eu acho, pelo Zoom. Mas dá uma olhadinha lá na página do IBDFAN de Foz do Iguaçu. Animadíssimo, inclusive, lá o nosso IBDFAN de Foz do Iguaçu. O pessoal é muito participativo. Eu queria, Rodrigo, lhe agradecer mais uma vez pelo convite. Eu me sinto honradíssimo, viu? Não sei se sou digno dessas palavras que você me brindou e que me presenteou. Vou dormir mais feliz hoje. Mas, sobretudo, eu queria lhe dizer que eu fico muito honrado de participar desse movimento para a afirmação da cidadania e da dignidade. Eu acho que nós todos ficamos sempre, às vezes, com dúvidas, com hesitações de se estamos no caminho certo, etc. Mas eu acho que sim, porque eu acho que a grande tônica, a grande pedra de toque do que a gente pode imaginar é lembrar da grande frase do padre Antônio Vieira, um dos grandes oradores que nós tivemos, né? Vieira dizer que o mundo é feito de dois tipos de pessoas, os que trabalham e os que dão trabalho. E os que trabalham podem chegar mais perto de Deus porque eles podem fazer o bem pelo semelhante. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bacana, interessante, porque através disso tudo que nós estamos falando, nós podemos fazer o bem pelas pessoas, né? Incluindo as pessoas no exercício de direitos, incluindo as pessoas na cidadania, em última análise, que é isso, né? Fazendo com que as pessoas abandonem o referencial da invisibilidade, meu amigo. Eu não sei se você percebeu, mas muitas pessoas são invisíveis aos nossos olhos. É tentar superar essas invisibilidades e propor aí que nós possamos ter sempre mais direitos e mais pessoas sendo felizes em última análise, né? Eu acho que é importante e a psicanálise talvez ajude muito você, que é um homem feliz e um homem que irradia felicidade para que as outras pessoas sejam felizes também, amigo. Obrigado. E eu já estava esquecendo de dizer que eu estou lançando esse livro, não sei se aparece para vocês em espelho, né? Que é Direito das Famílias, onde eu falo, que eu abro o livro falando... Ah, obrigado aí por mostrar. Eu abro o livro falando disso. Recomendo, sim, muito. Tá, pela editora Gen, quem quiser, pode adquirir lá pelo site e tal, onde esse livro, tudo é perpassado o tempo todo para a questão da autonomia privada, né? E psicanálise, arte, etc. E tal. Gente, muito obrigado. Nós seremos cortados agora, né? Porque já incrivelmente chegou, tem uma hora praticamente que nós estamos aqui falando. Obrigado pela presença de todos. Vamos gravar e deixar disponibilizado aí para vocês. Tchau, gente. Tchau.